Meu prezado irmão, eu quero convidar você a abrir a Escritura no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, verso de número 3. Diz assim a Escritura: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Na semana passada nós iniciamos então a nova série de estudos bíblicos aqui na nossa igreja. E a nova série versa a respeito do Sermão do Monte. Pela graça de Deus estaremos estudando aí todo o Sermão do Monte, conforme registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E na semana passada procedemos então com a introdução do estudo bíblico. E hoje vamos para a primeira sessão, por assim dizer, do Sermão do Monte. Mas antes de iniciar na primeira sessão ou na primeira parte do sermão, eu gostaria de forma geral apresentar o sermão. Via de regra, um sermão presbiteriano tem 3 pontos. Então nós temos uma introdução, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e a conclusão. Quando o pregador conclui o segundo ponto e diz mais ou menos assim: agora a terceira lição que vamos extrair do texto, aí muitos corações já ficam aliviados, né? Ufa, o sermão já está indo para o final, já está acabando. Só que o Sermão do Monte foi dividido aqui em 7 pontos. Então a introdução eu já fiz, e hoje eu vou entrar no primeiro ponto do sermão, e depois vocês vão orando para que eu possa perseverar, e vocês também, para que possamos avançar até a conclusão depois do 7º ponto. E o sermão está dividido assim. Primeira parte do sermão: o caráter cristão, capítulo 5, dos versos 3 ao verso de número 12. Depois de analisarmos o caráter cristão, nós vamos analisar a influência do cristão. Aí nós temos no capítulo 5, do verso 13 ao 16. Depois, a justiça do cristão, capítulo 5, de 17 a 48. Depois, a piedade do cristão, capítulo 6, versículos de 1 a 18. A quinta parte do sermão é o almejar do cristão, capítulo 6, de 19 a 34. Depois, os relacionamentos do cristão, capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 20. E por último, uma dedicação cristã, capítulo 7, de 21 a 27. Portanto, o nosso estudo está aqui dividido em 7 etapas, em 7 partes, em 7 sessões. E hoje iniciaremos então a primeira sessão. Então, o que nós vamos abordar hoje faz parte da primeira sessão, que diz respeito ao caráter cristão. As bem-aventuranças apontam o tipo de caráter e de conduta do cristão. As bem-aventuranças apontam o caráter e a conduta do cristão. Primeiro, o caráter. Primeiro, o interior. Depois, o exterior. Depois, a conduta. Depois, a prática. Veja como isso está diretamente ligado. O caráter e a prática. O interior e o exterior. O que já aconteceu aqui dentro vai refletir no meu ambiente externo. Segundo, as bem-aventuranças demonstram como deve ser o relacionamento com Deus e com o próximo. Ao estudarmos as bem-aventuranças, nós teremos então aqui orientações acerca de como nós devemos nos relacionar com Deus e, consequentemente, com o nosso próximo. É certo, é sabido, e não custa lembrar que a qualidade do nosso relacionamento com o nosso próximo decorre da qualidade do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais intenso o nosso relacionamento com Deus,
efetivamente melhor é o nosso relacionamento com o nosso próximo. O relacionamento com o nosso próximo decorre do nosso relacionamento com Deus. Mas as bem-aventuranças apresentam consequências gloriosas para aqueles que em sua vida apresentam suas marcas, as marcas da bem-aventurança. Quem vivencia as bem-aventuranças, efetivamente, experimenta, usufrui, sabe, conhece, vivencia tudo aquilo que ela traz como resultado da sua presença na vida do cristão. Então aqui nós temos já algo por demais desafiador. Ela vai forjando o nosso caráter. As bem-aventuranças vão forjando o nosso caráter. O seu ensino vai trabalhando o nosso interior, que vai refletindo no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, nos nossos afazeres, em toda a nossa vida. E eu começo então falando a respeito de quem são os bem-aventurados. Quem são eles? Todos são bem-aventurados? Essa graça é uma graça indistinta, alcança todos? A resposta é não. Há um grupo, há um povo que é bem-aventurado. Bom, se eu estou afirmando que há um grupo, que é um povo, que é um contingente que é bem-aventurado, eu já estou também dizendo que há um grupo, há um povo, há um contingente que não experimenta a bem-aventurança, ou que não é bem-aventurado. Ou seja, isso não é algo genérico que atinge indiscriminadamente a todas as pessoas. Bem-aventurados são aqueles que experimentaram o novo nascimento. Alguém até já acertadamente afirmou que quem não nascer de novo vai se arrepender de um dia ter nascido. Eu gostaria que você gravasse essa expressão, essa frase. Quem não nasceu de novo vai se arrepender de um dia ter nascido. Então, as bem-aventuranças, elas estão atreladas, ligadas àqueles que já experimentaram o novo nascimento, aqueles que são novas criaturas, ou se você preferir, aqueles que são cristãos, seguidores, discípulos de Cristo. Uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não segue a Cristo, uma pessoa que não tem compromisso com Cristo, uma pessoa que não nasceu de novo, ela não está inserida no conjunto dos bem-aventurados. Então é algo específico. Essa é a primeira questão. Bem-aventurado é só o cristão. Segundo, todos os cristãos devem evidenciar todas as bem-aventuranças. Isso aqui é algo muito importante. Os dons do Espírito, eles são distribuídos conforme o próprio Deus, na sua soberania, determinou. Eu posso ter 2 dons, o Alexandre aqui pode ter 3, o pastor Daniel pode ter 5, o Daniel pode ter 8. A quantidade vai diferenciar segundo o propósito que Deus tem para cada um de nós. Eu não preciso me sentir culpado porque não tenho os mesmos dons que ele tem. Eu não preciso me sentir inferior porque não tenho a mesma quantidade de dons que o outro tem. Eu tenho os dons que Deus determinou para a sua honra e para a sua glória. E eu devo me contentar com os dons que Ele me concedeu e devo me esmerar e me esforçar para que possa exercer os dons que recebi do Senhor da melhor maneira possível para o louvor da sua glória e para a edificação da igreja. Ponto. Porém, o fruto do Espírito não é assim, ou com o fruto do Espírito não é assim. Todo cristão deve refletir todos os 9 itens mencionados no fruto do Espírito.
Você deve verificar se na sua vida há a presença, o reflexo, a consequência de cada item mencionado ali em Gálatas a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é comum a todo cristão possui o fruto do Espírito e todo cristão deve se empenhar na vivência do fruto do Espírito. É ponto pacífico. Eu não posso dizer assim, eu vou escolher o fruto do Espírito que eu mais me identifico. Eu fiz um estudo e de acordo com a minha personalidade, eu tenho tais e tais frutos do Espírito. Isso não existe, isso não é bíblico. O fruto do Espírito, ele é dado a todos os cristãos e todos os cristãos estão então comissionados ao exercício, à vivência do fruto do Espírito. Com as bem-aventuranças, é a mesma coisa. Você não pode chegar aqui e sair escolhendo. Eu me identifico com esta bem-aventurança. Essa aqui está mais próxima de mim, eu acho que faz mais o meu perfil. Não. Todas elas dizem respeito ao cristão. Então, todas elas devem ser identificadas, visualizadas na nossa vivência cristã. Todas elas devem fazer parte da nossa vivência cristã. Nós não podemos escolher. Nós não podemos fazer aqui uma seleção. Então lembre-se disso. Só o cristão é bem-aventurado. E todo cristão na sua vida deve refletir o ensino, a instrução de cada uma das bem-aventuranças. Não há o que escolher. No que diz respeito, volto a insistir, aos dons do Espírito, uns têm mais dons, outros têm menos dons. E contentemo-nos com os dons que recebemos do Senhor. Agora, no que diz respeito ao fruto do Espírito e como estamos tratando das bem-aventuranças, todas as características devem estar presentes na vida do cristão. Segunda questão aqui, é a natureza das bem-aventuranças. Qual é a natureza das bem-aventuranças? É de caráter espiritual ou de caráter material? Por que eu digo isso? Porque aqui mesmo no texto que nós já lemos, Mateus capítulo 5, versículo 3, nós temos a expressão, bem-aventurados humildes de espírito. Porém, quando verificamos o texto paralelo em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 20, nós temos ali uma menção de que bem-aventurado é quem é pobre. E ponto. No que diz respeito à bem-aventurança em Lucas, é bem-aventurado quem tem fome. Aqui em Mateus é bem-aventurado é quem tem fome de justiça. Temos o que aqui? Uma discordância entre o médico e o homem de negócios, o coletor de impostos, o homem acostumado com finanças. Lucas era médico. Mateus, um homem acostumado com dinheiro, com cobrança de impostos. E alguém pode dizer aqui, você tem a visão de Lucas. Lucas, como médico, era mais humano, mais sensível, mais atrelado ao próximo. Por isso, ele visualiza aquilo ali como sendo uma necessidade material. É pobre no sentido de desprovido de recurso financeiro. É faminto, é realmente desprovido do alimento. Já Mateus não. Mateus tem uma visão mais capitalista. Mateus está mais preocupado em guardar o dinheiro, por isso ele vai espiritualizar as coisas. Ele vai falar de humildes, mas humildes de espírito. Ele vai falar de fome, mas fome de justiça. Em absoluto, irmãos, essas análises são fantasiosas. Isso aí foge completamente ao ensino, à estrutura bíblica. Não há contradição entre Lucas e Mateus. Não é que Jesus proferiu o sermão e cada um entendeu uma coisa. Não. Às vezes acontece isso na igreja, né? O pastor prega e cada um entende uma coisa. E aqui alguém poderia dizer, foi assim, Jesus pregou e cada um escolheu o que iria entender.
Lucas seguiu por uma senda, Mateus por outra. Em absoluto, eles estão perfeitamente alinhados, eles estão perfeitamente sintonizados, até porque nós não temos, amados irmãos, nós não temos incoerências na Escritura, nós não temos divergências de ensino nas Escrituras. Há uma linha que conduz todo o ensino da Escritura. É verdade que cada autor vai dando uma ênfase, porém o ensino, a linha condutora é uma só. E aqui eles estão perfeitamente alinhados com o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós entendemos, nós cristãos reformados, na sua grande maioria, porque nós entendemos que há aqui uma fala a respeito do que é espiritual. Por uma série de questões ou de razões. Eu vou trazer apenas aqui 3 razões. Primeiro, Jesus nunca, ao longo do seu ministério, deu qualquer conotação de que o seu ensino tinha uma visão material do ponto de vista político, a que se procura atribuir à questão das bem-aventuranças. Em nenhum momento. Vejamos, quando nós examinamos Mateus capítulo 4, de 1 a 11, que trata da tentação de Jesus, nós temos ali a sugestão de Satanás para que o Senhor Jesus transformasse pedras em pães. Ele estava com fome. E Satanás então disse: transforme pedras em pães. Em absoluto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Satanás muda a estratégia. Então tudo te darei, se prostrado me adorares. Todos os reinos, você vai assumir o comando de tudo. E Jesus, de pronto, rejeita, rechaça, recusa, deixando bem claro que o seu objetivo não é estabelecer um reino material. Então, quando nós analisamos no capítulo 4, o capítulo que antecede as bem-aventuranças, nós percebemos nitidamente como a tônica do Senhor Jesus é uma tônica de caráter espiritual. E é óbvio, volto a afirmar, que essa tônica de caráter espiritual não leva ninguém à alienação, leva a uma aplicação na sua vida prática, na sua vida diária, nos seus negócios e nos seus relacionamentos. Mas nós estamos falando de fundamento, nós estamos falando de base, nós estamos falando de essência, nós estamos falando de norte. E é o ensino espiritual. Quando nós chegamos em João, no capítulo 6, versículos de 1 a 15, nós temos ali a multiplicação de pães e peixes. E o Senhor Jesus faz a multiplicação de pães e peixes. E quando nós chegamos no final do texto, o que nós temos é a informação de que a população extasiada, de que a população contente, satisfeita, de se achamos o governante ideal. Isso é que é Bolsa Família. Isso aqui a gente nem precisa ir lá para receber, recebe aqui. Nós vamos pegar esse homem e ele precisa ser o nosso rei. Nós vamos aclamá-lo, proclamá-lo rei. Ele vai governar sobre nós, porque esse sabe resolver os nossos problemas. E o que faz o Senhor Jesus? Conhecendo os corações, conhecendo as intenções, ele se retira, ele se afasta, porque não é esse o projeto, não é isso que ele tem em mente. Não foi para isso que ele veio. Mas, em João 18, de 33 a 40, nós temos Jesus perante Pilatos. E Pilatos, então, pergunta se efetivamente ele é rei. Tem um reino. E Jesus deixa claro que é rei e tem um reino. Só não é um reino material. O seu reino é um reino espiritual.
Está aí, João 18, de 33 a 40, você vai ver isso aí. Então, quando nós analisamos o perfil do Senhor Jesus lidando com estas situações, fica claro, fica muito nítido o caráter espiritual do seu reino. Portanto, meus amados irmãos, as bem-aventuranças, elas tratam destas questões. E, em particular, quando nós temos aqui, no versículo 3, a instrução de que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, nós estamos diante de um ensino que trata de forma cristalina de uma questão espiritual, que tem as suas consequências na nossa vida prática, porém é de cunho espiritual. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E mais, a vigência das bem-aventuranças. Podemos experimentar suas consequências aqui ou somente na eternidade? É algo que pode ser presente na nossa vida já, ou nós temos que aguardar novos céus e nova terra? Meus amados irmãos, nós podemos experimentar, ainda que parcialmente, o seu vigor, a sua bênção, a manifestação do seu poder aqui e agora. E haveremos de experimentar plenamente tudo que nos é prometido no Evangelho, na glória. É aquela tensão que nós conhecemos no Novo Testamento do já e do ainda não. Vivenciamos o reino de Deus, mas não ainda de forma plena. Temos as suas bênçãos, mas não de uma forma total. Com as bem-aventuranças a mesma coisa, nós experimentamos das suas consequências aqui, e certamente de uma forma extraordinária, na presença de Deus. Feitas essas considerações iniciais, vamos então para a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A expressão bem-aventurado quer dizer feliz. E feliz não é a mesma coisa de alegre. Vou pedir permissão para o Daniel para citar um exemplo. Nós estávamos seguindo em direção à residência, moramos na mesma rua, e o Daniel fez um comentário a respeito dos coletores de lixo. Ele disse: eles vivem felizes, eles esbanjam felicidade. Ainda não encontrei um coletor de lixo triste. Foi mais ou menos isso que ele mencionou. E eu fiquei ouvindo o Daniel falar. Eu disse: Daniel, tem um negócio aí meio... Vamos tentar dar uma ajustada nisso aí? Porque ele pode estar até contente, mas nós não sabemos se ele é feliz. Porque quem é feliz pode momentaneamente não estar contente, pode momentaneamente não experimentar a alegria, pode experimentar a tristeza, pode experimentar o sofrimento, pode experimentar a dor, pode experimentar o luto, mas ele é feliz. Ele é feliz apesar das circunstâncias, ele é feliz apesar das dificuldades. Então há uma diferença entre uma pessoa que é feliz e uma pessoa que encontra-se alegre. Nós podemos constatar isso na nossa nação. Milhões e milhões de brasileiros estavam esbanjando alegria, mas hoje a alegria foi reduzida a cinzas. Acabou a alegria, a realidade voltou, o trabalho, as contas, os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as adversidades. A realidade se faz presente na vida de milhões de brasileiros hoje. E o que começou na quinta-feira já feneceu, já acabou, já terminou. Então há uma diferença entre ser feliz e momentaneamente encontrar-se alegre. O texto fala de alguém que efetivamente é feliz.
É feliz apesar das circunstâncias, é feliz apesar das dificuldades, é feliz apesar das lutas, é feliz apesar de qualquer problema. Ele é feliz, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado significa isso, feliz. E quem é feliz? O texto diz, os humildes de espírito. Na sua sabedoria, Cristo Jesus inicia o sermão golpeando o pior dos pecados. É o pior dos pecados, se é que a gente pode usar essa designação. Talvez o rei dos pecados, que é o orgulho. Certamente o orgulho é a matriz de todos os demais pecados. O orgulho é algo que vai invadindo a vida e as áreas da vida de uma forma avassaladora. E nós muitas vezes nem sequer nos damos conta de como o orgulho nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas. O orgulho é o rei dos pecados. E o sermão dele vai golpeando o rei dos pecados, o principal dos pecados, a matriz dos demais pecados. O Senhor Jesus diz: bem-aventurados humildes de espírito. Ser humilde de espírito não é ter uma aparência de piedade, não é procurar as cores menos vistosas, ou procurar as cores menos vistosas, não é andar cabisbaixo, não é falar baixo. É fácil criar uma caricatura de alguém humilde, não é difícil. E algumas pessoas são tão orgulhosas que elas gostam dessa caricatura. Algumas pessoas são tão orgulhosas que elas sabem montar essa caricatura da humildade, mas aquela humildade, ela reflete só o orgulho. A humildade não é algo que nós montamos exteriormente. A humildade é algo que vem do interior e que afeta o nosso exterior. Nós temos um relato na Bíblia de um grupo, os fariseus. Eles, para demonstrar a piedade deles, quando faziam jejum, desfiguravam o rosto, para que as pessoas pudessem ver como eles estavam acabados, sem pentear os cabelos. Eles queriam demonstrar a sua espiritualidade, eles queriam que todos percebessem como eles se encontravam. Eles tinham o maior orgulho de serem humildes. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos evitar estas coisas, para que nós não possamos incorrer nos mesmos erros. Nos mesmos erros. Humilde aqui no texto, ou se você preferir pobre, conforme Lucas relata, não é alguém que só tem o sustento diário. Porque nós temos no Brasil muitos pobres. Mas são pessoas que possuem a condição para o sustento diário. Elas são pobres, mas elas possuem a condição para o sustento diário. Não é isso que o texto está falando. Nós temos aqui no Brasil uma categoria que é o falido. Fulano faliu, ele está falido. Ele teve um patrimônio, ele tinha uma condição social, perdeu a condição e agora encontra-se endividado. Ele tem dívidas, ele tem credores, a situação financeira dele é caótica. Também não é deste tipo que o texto está tratando. Humilde aqui tem o sentido de alguém que está mendigando, de alguém que está pedindo, de alguém que está suplicando, de alguém que é completamente destituído de influência, de poder ou de honra.
E o texto está falando que esta humildade é uma humildade de espírito, no sentido de que efetivamente é feliz quem entende a sua condição de que está completamente desprovido de qualquer coisa em si mesmo que agrade a Deus, que o leve a reconciliar-se com Deus, que o leve a obter o favor de Deus, ou que lhe proporcione a salvação. Jesus diz que feliz é quem entende, quem compreende, quem enxerga a sua miséria, e por perceber a gravidade da sua miséria, corre em direção a Deus, para buscar em Deus auxílio, ajuda, salvação, cura, resgate. Então o Senhor diz, olha, bem-aventurado é o humilde de espírito. Então humilde de espírito não é quem não tem dinheiro, não é quem não tem posses, não é quem é pobre, não é quem é falido, não é quem é endividado. Humilde de espírito é quem entende a sua miséria e corre para Deus. Esse é bem-aventurado. Compreender a sua miséria, compreender a sua necessidade e permanecer no mesmo lugar é o que faz um orgulhoso de espírito. É o que faz alguém que não abre mão da sua condição, da sua situação, mesmo sabendo do risco que está correndo. Vou dar um exemplo. Um jovem corre em direção a Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus diz, conheces os mandamentos? Ele diz, conheço não, eu cumpro. Conhecer é para principiante, eu cumpro. Cumpro todos. Então tá bom. Vai, vende o que você possui, distribui aos pobres e segue-me. Ele sabia que ele era miserável, ele sabia que ele precisava, ele sabia que ele era carente, mas ele era orgulhoso. Ele disse, eu fico como estou, mas não me rendo às exigências dele. Eu fico como eu estou, mas eu não me curvo ao padrão que ele estabeleceu. Ele é bom, mas eu não vou segui-lo. Ele é mestre, mas eu não quero o seu conselho. Então o Senhor Jesus diz, bem-aventurados são os humildes de espírito, aqueles que reconhecem que sem Cristo, sem Deus, estão perdidos. E porque reconhecem que sem Cristo e sem Deus estão perdidos, eles correm para Deus. Eles buscam o seu Filho. Você sabe o que é um humilde de espírito? É quem não possui um plano B. Enquanto você pensar que possui um plano B é uma saída, uma alternativa. Um plano B é uma outra forma. E não existe no cristianismo outra forma de relacionar-se com Deus. Não existe no cristianismo outra forma de salvação. Só existe uma, que é Cristo Jesus. Ou é Cristo, ou não é nada. Então, bem-aventurados, humildes de espírito, é neste sentido. Vamos ver um exemplo positivo aqui. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 15. Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ela vem clamando, ela vem rogando, ela vem pedindo, e ele não dá nem sequer atenção. Os discípulos dele intercedem e ele continua não dando atenção. A mulher toma uma atitude ainda mais drástica, muito mais drástica. O adorou dizendo: socorre-me. E o Senhor Jesus então diz a ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma pessoa orgulhosa diria: pois então o Senhor fique com a sua cura, com o seu poder. O Senhor fique com o seu povo. O que é que ela diz? Ah, Senhor, eu nem queria uma migalha. Uma migalha para mim é muito. Eu não tinha nem expectativa de receber tudo isso. O que ela está dizendo para o Senhor Jesus é o seguinte: se o Senhor não me atender, eu estou perdida. Se o Senhor não vier em meu socorro, eu estou falida. Se o Senhor não operar uma cura, minha filha está perdida. Sem o Senhor não tem nada, então eu não tenho outra alternativa, é o Senhor. Não há outra saída, é o Senhor. Não há um plano B, é o Senhor. E ele então responde: ó mulher, grande é a tua fé. O humilde de espírito é aquele que diante de Cristo diz: Senhor, não tenho outra saída, a única saída é o Senhor. A única solução é o Senhor. Eu dependo do Senhor. Esse é um humilde de espírito. E aqui nós temos então o exemplo de uma mulher mostrando na sua vida prática a sua dependência plena de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18, versículos de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então o ensino é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você compreende que não há outra forma de salvação senão Cristo Jesus, quando você entende que você precisa dele e que ele é a sua salvação, então você é humilde de espírito. Quando você lança de sobre si qualquer esperança de salvação em qualquer outra coisa, você é humilde de espírito. A bem-aventurança que inicia o Sermão do Monte é um golpe fatal para aquele que imagina ser possível conquistar a salvação por meio de boas obras. É um golpe fatal naquele que imagina poder conquistar a salvação por meio dos seus esforços pessoais, por meio da sua integridade moral ou da sua integridade ética. É um golpe fatal naquele que imagina que de alguma forma pode cooperar para a salvação. Meus amados irmãos, a proposta
da soteriologia reformada, refletindo o ensino bíblico de que a salvação vem do Senhor, está perfeitamente amparada aqui, na primeira das bem-aventuranças. Se você quiser apresentar a salvação como sendo dádiva de Deus, conforme o sistema monergista apresenta, você pode usar aqui a primeira das bem-aventuranças. A primeira das bem-aventuranças retira, rechaça qualquer tipo de cooperação para a salvação, qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de cooperação. A salvação vem do Senhor. Não se canse de dizer: a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Salvação é pela graça, única e exclusivamente pela graça. Por isso, não há por que um cristão ser alguém orgulhoso. Por isso, não há por que o cristão guardar no seu coração o orgulho, porque o orgulho depõe, é contrário ao ensino bíblico, à vontade de Deus, à obra salvífica de Cristo Jesus e aquilo que Ele operou nas nossas vidas. Nós precisamos depender dEle do início ao fim. Por isso, lembre-se: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, agora eu bem sei quão grande é o teu amor. Sim, porque o Senhor se encarnou e veio ao encontro de um vil pecador. Não de um pobre, não de um falido, porém de um miserável, desprovido, necessitado, perdido. E o Senhor graciosamente me acolheu, me abraçou, me resgatou, me tornou teu e me deu a condição de vencer o maior dos adversários, que é o orgulho. E o humilde de coração reconhece toda a grandeza do seu Salvador. Que Ele nos dê graça para que nós possamos caminhar todos os dias felizes com a salvação que Ele nos deu, satisfeitos com a salvação que Ele operou em nós, e que esta felicidade esteja então contagiando e conduzindo todo o nosso viver, todos os nossos relacionamentos, tudo que envolve a nossa vida. Lembre-se: quem está em Cristo é bem-aventurado, é feliz, apesar das situações. Que Deus nos abençoe. Amém.